Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Então, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a sociologia do Max Weber, que inclusive já havíamos visto um pouco sobre ele, certo? E também vamos ver a questão e a temática da socialização. Vamos lá? Então, espero que vocês se recordem, mas o Weber ele se insere junto com Durkheim e junto com Marx na chamada tríade da sociologia, ou a sociologia clássica. E ele propõe um conceito muito relevante para as nossas análises, que é o conceito de ação social. E como ele entende o conceito de ação social? Toda ação dotada de sentido e influenciada pelas ações de outras pessoas, de outros indivíduos. Para compreendermos na prática como esse conceito de ação social se coloca, ele estipula 4 tipos principais de ação social. São elas: a ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. Vamos ver uma por uma? Então, a ação tradicional é sempre determinada por um costume ou hábito enraigado. Por quê? A ação tradicional, ela sempre tem a perspectiva da continuidade. Como assim? Sabe aquela ideia do sempre foi assim? Então, essa ideia do sempre foi assim está colocada nesse tipo de ação tradicional. Sempre tem a ver com a tradição de um povo, a tradição de uma sociedade. Por exemplo, as trocas de presente do Natal, Dia das Mães, ou qualquer outra data comemorativa que tem essa perspectiva da tradição, é um exemplo clássico desse tipo de ação tradicional para o Weber. Tudo bem? Segundo tipo, ação afetiva. Como o próprio nome já está sugerindo, a ação afetiva tem a ver com os estados emocionais, com os sentimentos de um grupo social, de um indivíduo naquela sociedade. Por exemplo, a torcida de futebol. As pessoas que vão para um estádio, para um campo de futebol torcer pelo seu time, tem um sentimento envolvido. É querer ver bem aquele time, é querer ver aquele time bem classificado, bem selecionado. Então, tem um desejo colocado aí nesse tipo de ação, nesse tipo de relação. Então, isso é um exemplo clássico e é como o Weber entende a ação afetiva na sociedade. Tudo bem? Terceiro tipo, ação racional com relação a valores. A ação racional com relação a valores, ela é sempre determinada, ela é sempre relacionada pela crença consciente, sempre consciente, no valor considerado importante na sociedade. Por exemplo, um trabalho voluntário. No trabalho voluntário, além de estar envolvido o querer ver bem aquele grupo social ao qual estamos ajudando, ao qual estamos auxiliando, também pode ter a ver também com um ideal colocado pelaquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa possui um ideal e aquele ideal está sendo colocado na prática em prol de outras pessoas, de outros indivíduos na sociedade. Quarto tipo de ação social é a ação racional com relação a fins. Ela é muito característica de um momento no qual os estudantes passam, principalmente na terceira série, que estão se preparando para o vestibular. Então, a ação racional com relação a fins, ela é determinada pelo cálculo consciente também e racional que coloca fins aos seus objetivos. Como assim? Vamos supor que um indivíduo, um estudante, esteja se preparando para passar em um determinado concurso, em uma determinada prova. Qual o instrumento e qual o mecanismo ele vai ter que utilizar para alcançar esse objetivo? Estudar, se organizar para estudar. E à medida que ele se organiza para estudar, ele estipula uma meta, um fim, que é passar naquela prova, que é passar naquele concurso, que é passar naquele vestibular. Então, isso é um tipo de ação racional com relação a fins. É quando eu coloco um fim, um objetivo a ser alcançado e a minha ação vai estar coordenada com esse processo. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver também a questão da socialização. A socialização, como o próprio nome já está sugerindo, é o processo pelo qual o indivíduo se torna um membro da sociedade, se torna uma parte efetiva e atuante da sociedade. Então, vamos lá. Na socialização, o indivíduo se insere na sociedade por meio de grupos sociais. A socialização ela pode variar de acordo com o ambiente ou com o tempo que a sociedade está sendo vigente, que as pessoas estão vivendo naquele grupo social. E o terceiro, o processo de socialização é um processo complexo. Por que complexo? Porque envolve pessoas. E cada pessoa apresenta uma característica, apresenta uma particularidade. Por isso é algo complexo. Porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. E são essas diferenças que compõem a sociedade e que traz complexidade para essa vida e sociedade. As particularidades que cada pessoa tem naquela sociedade. E a socialização ela é composta, e isso vai ser muito importante para a gente, por dois elementos principais, ou seja, por duas categorizações principais, que são
a socialização primária e a socialização secundária. Um autor que vai falar muito sobre essa perspectiva de socialização é o Peter Berg. Por que o Peter Berg? O Peter Berg é um sociólogo contemporâneo. Ele nasceu em 1929, veio a falecer em 2017, mas ele propõe que o conceito de socialização é o processo, como está colocado no slide para vocês, pelo qual o indivíduo aprende a ser membro da sociedade, ou seja, é pela socialização que as pessoas começam a ter noção da vida e sociedade. Por quê? Começam a ter noção das regras, começam a ter noção das normas, começam a ter noção dos valores, e são essas normas, são essas regras, são esses valores que vão auxiliar no desenvolvimento desse indivíduo na sociedade. Então, a gente propõe, para analisar essa temática da socialização, dois elementos principais, que são eles, a interação e a integração. Interação por quê? Indivíduos, pessoas na sociedade estão interagindo a todo momento, certo? Então, a interação é uma característica que demarca esse processo de socialização. E a integração? À medida que os indivíduos estão interagindo, eles estão fazendo parte de algo, certo? Eles fazem parte de um grupo social, eles fazem parte de uma sociedade. Então, integração significa todos estarem juntos, fazendo parte de algo maior. Interação, interagindo. Integração, fazendo parte de algo. Tudo bem? Continuando. Para a sociologia, a gente compreende dois tipos principais de socialização. São eles, a socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária é o primeiro tipo de socialização por quê? O ambiente principal e característico desse tipo, dessa forma de socialização primária é a família. Por que família? São nos grupos familiares que começamos a ter contato com as primeiras regras, com as primeiras normas e com os primeiros valores da vida em sociedade. É na família, é no grupo familiar que começamos a ter noção de certo e errado, limites, até onde podemos ir, até onde não podemos ir. Então, é nesse primeiro tipo e nesse primeiro formato de socialização que se emprega a família, e para a sociologia, esse primeiro tipo é caracterizado como socialização primária. Tudo bem? E assim como a socialização primária, há também a socialização secundária. A socialização secundária, ela começa a partir do momento que o indivíduo, paralelamente ao grupo familiar, também começa a frequentar outros grupos sociais. Por exemplo, a escola. A escola é um tipo característico de socialização secundária. Por quê? Não que a socialização primária tenha se finalizado, muito pelo contrário. Junto com a família, o indivíduo, a pessoa, a criança, o adolescente, começa a adentrar no espaço escolar e começa a ter noção também de regras, começa a ter também noção de valores, de normas e de como se comportam esses indivíduos na sociedade, junto com outras pessoas, junto com seus pares, junto com seus colegas de sala, de turma, começam a ter outras experiências de vida, começam a ter outras sensações, outras experimentações, e vão ser essas outras experimentações que vão demarcar essa socialização secundária. Tudo bem? E para finalizar, uma característica principal de quando analisamos esse formato e essa temática de socialização, inevitavelmente a gente passa por isso aí, ó, a instituição social. Para a sociologia, como está colocado aí para vocês, a instituição social corresponde a um conjunto de valores sociais e de práticas comuns a um grupo de indivíduos. É um grupo que atribui papéis sociais aos membros. Um exemplo clássico também de instituição social é a escola. Por quê? É na escola que, como eu havia dito para vocês, temos contato com outras pessoas, com regras, com valores, com as normas da vida em sociedade. Então, a escola ela é fundamental, ela é essencial para esse processo de socialização na vida dos indivíduos. E, no geral, as instituições sociais são formadas para atender uma necessidade social, uma necessidade que aquela sociedade possui naquele determinado momento. Ou seja, servem também como instrumento de regulação e de controle das relações sociais. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Vamos estudar, vamos dar continuidade aos nossos estudos e até mais.